E aí fica a pergunta. Não, o texto não diz, primeiro você vai ser meu discípulo, Atos 1:8, primeiro aqui em Jerusalém, depois em Samaria. É Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, se nós tivermos essa visão missionária, o que vai acontecer? Nós saberemos aonde é o lugar da igreja. E nós não vamos impedir aqueles que estão indo. Pelo contrário, nós vamos estender as mãos. Então, nós sabemos, por exemplo, que aqui no Nordeste, no Vale do Jequitinhonha, em Minas, em muitas cidades, e até mesmo nas capitais, existem muitos lugares, muitas pessoas precisando de pão material e o pão espiritual. Nós sabemos disso. Portanto, quando você chega em Malawi, você encontra uma criança 3 dias sem comer uma única refeição, roendo um pedaço de madeira. Você vê crianças comendo ratos. E aquele rato, saiu até uma reportagem num jornal de grande circulação, semana passada, aqui no Brasil, relatando acerca disso, do complemento que as pessoas lá no Malawi, eles fazem, que são ratos. E nós vimos, com os nossos olhos, diversas vezes, nas várias viagens que fizemos, elas comendo ratos. Então, isso nos leva, como igreja, a uma consciência. Isso faz com que nós pensemos um pouco como tem sido o nosso comportamento com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Como tem sido o nosso comportamento com aquilo que nós, pastores, aí eu me refiro aos pastores de uma forma geral, nós, pastores, temos recebido em nossas igrejas. Porque o Senhor Jesus diz, naquele grande dia, ele vai perguntar, estive com fome, você me deu de comer? Estive com sede, me deu de beber? Veja, a gente pensa que é o bebedouro da igreja. Eu já vi pastores pregar isso, que a igreja está ali para um bebedouro. Irmãos, a gente, para ir na África, entrar numa aldeia, nós temos que cavar um poço. E para cavar um poço, só para vocês terem uma ideia, pastor Ângelo e pastor Eli, e os amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, só um poço da base em Julie custou $5.000. $5.000, o poço em Julie, na base. O encanamento deve custar uns R$2.500, de R$2.500 a R$3.000, que não chega a $1.000. Só o encanamento. E quando as pessoas chegam lá na África e vê tudo aquilo, elas ficam impressionadas. E elas perguntam, como pode? É simples. A prioridade deixou de ser o meu próprio umbigo, o meu próprio ministério. Deixou de ser o meu próprio local de reunião. Não, a prioridade é aquilo que está no coração de Deus. E é isso que faz a diferença hoje. O que faz a diferença não é o número de pessoas que você tem num culto domingo à noite. O que faz a diferença é se você tem ali discípulos que estão dispostos a abraçar a visão que Deus entregou na sua palavra para nós cumprirmos. O que faz a diferença é nós sermos igreja nesses lugares, que tem 2 milhões de órfãos, uma criança de 9 anos cuidando de uma criança de 1 aninho, colocando nas costas aquele bebezinho aqui. E aí você vai até ela, se você quer pegar no colo, e ela faz um semblante fechado para você. E eu perguntei o pastor local, pastor George De Luca, o que está acontecendo aqui? E ele falou que aquelas crianças, elas não são crianças mais que pegam os irmãos nas costas, porque os pais morreram, a expectativa de vida é pequena. Aquela criança
ela está olhando firme para nós, sério, porque ela está dizendo o seguinte: me coloca no chão porque eu não sou mais criança. Porque ela está cuidando de uma criança, ou seja, ela já está sendo mãe aos 8, 9 anos. Essa é a realidade do Malawi. Por exemplo, eu não sei se foi nessa live ou em outra que nós dissemos aqui, que a maior parte das mensagens que nós pregamos nos púlpitos das nossas igrejas não vai servir para Malawi, para as aldeias, que eles não vão entender nada. Você sabe por quê? Porque essas mensagens que a maior parte dos pastores pregam aqui, mensagem de voto, mensagens de doutrina, de indumentárias, mensagens das mais variadas possíveis. Quando chega lá, você se depara, por exemplo, com um homem que vive com 4 ou 5 mulheres e que tem, às vezes, 15 filhos com essas mulheres todas, e todo mundo vive junto ali. Eu pergunto, o que fazer? Se não for pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela bondade de Deus, de nos dar ali entendimento para estarmos juntos aos pastores, conversando, para que eles sejam maridos de uma mulher só, para que eles andem com a sua vida na presença do Senhor. E as outras mulheres mandam embora? Mandam para onde? Então, é essa realidade que a gente se depara. Crianças de 8, 9 anos, que elas são levadas para fazerem pactos com elas. Amarram um cinto na cintura delas e nós vimos isso. 30 crianças, 40, em média, 30, 40 crianças endemoniadas, porque estavam com pactos satânicos sobre elas. Coisas terríveis. Eu me recordo que um pastor que teve uma influência muito forte da minha vida, que foi o pastor Felix Bauan, ele me contava sobre umas situações da África. Na época, eu pensava que era exagero dele. Eu achava que o que ele estava contando era uma história muito mirabolante. Ele está exagerando naquilo que me falava. Situações de pessoas que voam, por exemplo, pessoas que carregam pedras na cabeça de meia tonelada, por exemplo. Situações assim, que aqui no Brasil a gente não tem noção. Uma mulher lá caminha com um balde d'água na cabeça 9 quilômetros, normal. Um homem, num táxi lá, o táxi é bicicleta lá, ele percorre aproximadamente 50 quilômetros, até 60, num dia, uma pessoa atrás. Então, as mulheres andam com gravetos, porque lá não tem gás nas aldeias. Então, eles usam carvão, usam gravetos para fazer o carvão. Então, mulheres andando com gravetos de 40, 50 quilos por quilômetros. Nós temos fotos e vídeos, quando a gente subiu a montanha em Malika, que é o próximo desafio que a gente tem para colocar o telhado lá, é nessa aldeia Malika. Nós estivemos lá agora, pouco tempo. Nós levamos quase 2 horas para subir em Malika, quase 2 horas. E no caminho, a gente viu uma mulher carregando um fecho de lenha na cabeça, e eu pedi para colocar na minha cabeça, para me sentir o peso. Eu não suportei, quase 50 quilos. E uma senhora, devia ter seus 60, 65 anos, talvez. Até uma idade atípica, porque geralmente as pessoas morrem cedo lá. A expectativa de vida é 37 anos. Então, essa realidade que a gente vive, por exemplo, de a gente chegar na aldeia e quando a gente desce do carro, a gente vai almoçar na casa do rei, e a casa do rei, ele preparou o melhor que ele tinha para a gente, e do lado de fora tem 200 crianças
vários dias sem comer. Como é que você come? A comida fica entalada aqui. Você não consegue. Você não tem como não chorar. Não tem como você ir no lugar desse, você que tem filhos, você que tem netos, não tem como você ir no lugar desse e voltar a mesma pessoa. Não tem como a gente ir no lugar desse, por exemplo, e não chegar dentro das nossas casas, nas nossas igrejas, e trazer todas as crianças e botá-las sentadas e dizer assim, olha aqui, você não está querendo comer a comida? Essa é a realidade de Malawi. De você ver pessoas morrendo, como foi o caso da outra viagem, não essa agora, mas da outra, que o rapaz que trabalha com o nosso pastor lá, a pessoa da família da esposa dele morreu, de repente. E eles nem um velório fazem. Eles são muito duros, são muito rígidos, eles não se ofendem com facilidade, como nós brasileiros. Nós, pastor Ângelo, se falarmos determinadas coisas nos nossos púlpitos, os líderes saem e não voltam mais. Se passar, tá 9 horas lá, o horário que termina o culto. Se passar 5 minutos, já tem gente, não sei aí, em Brasília, né? Mas eu já vi situações assim no Brasil. Não sei aí em Brasília, né? Mas, ó, ele não fala nada, mas ele já olha para o relógio. Lá, se você ficar 5 horas pregando, 5, não levanta uma criança, nem para ir no banheiro, porque não tem banheiro também. Né? Fica lá sentada. Eles não olham no seu olho, eles abaixam a cabeça. Todos os membros da igreja, com seus pastores, eles abaixam a cabeça, pastor Ângelo. Aqui eu já vivenciei situações aqui no Brasil de ter líderes rebeldes que não estão debaixo da orientação da palavra, nem do pastor. E olha... Janes e Jambres, né? Está ouvindo. Janes e Jambres, está lá na palavra. E assim, é um contraste, porque a gente chega lá, eu me sinto constrangido. Eles ficam 40 minutos nos saudando. E o pastor manda entrar. E vai empurrando eles para dentro do templo. Porque senão eles vão ficar ali 1, 2 horas de tamanha alegria, de tamanha honra, de tamanha gratidão. Aqui, eu não sei no seu templo aí, mas existem templos no Brasil, o ventilador, o ar-condicionado, se tiver muito gelado, o membro reclama. Se tiver muito quente, ele vai reclamar também. Se o pastor prega rápido, ele reclama que o pastor está pregando rápido. Se prega devagarinho, meus amados irmãos, está muito lento. Então, a gente precisa, como igreja, ter um coração grato. Nós precisamos, como igreja, aprendermos, e Deus tem me ensinado isso, diante de um prato de comida, a gente levantar aquele prato para o alto e dizer, Senhor, eu estou diante de um milagre todos os dias, eu louvo o teu nome, eu te glorifico, porque comer esta refeição, para muitos é natural, para mim não é. Para mim não é mais comermos um prato, se algum irmão, então, me chama para ir para uma churrascaria ou para um outro lugar melhor, é algo maravilhoso, porque nós precisamos entender. Enquanto a gente está aqui depois do culto, se banqueteando, tem pastores e missionários que estão nas aldeias que já não têm o que comer. Eles estão esperando a nossa oferta chegar lá, na segunda-feira, na sexta, para que eles possam se alimentar.